Fala galera, beleza? Eu sou o Heitor Fonseca e eu tô trazendo aqui, caprichei no cenário para falar um pouco com vocês sobre o tão esperado dia. E sim, amanhã, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas amanhã acontece a grande final do CBLOL entre Flamengo e NTZ. É o fim de todo um primeiro split que trouxe mudanças no formato MD1, que foi dominado pelo Flamengo com as suas 20 vitórias e uma derrota em toda a fase de entrada do campeonato. Então agora a gente vai entender o que vai acontecer nessa final. E esse vídeo é basicamente a minha última etapa até o dia da grande final, onde a gente vai falar um pouco sobre o lane a lane, os conflitos diretos que a gente vai encontrar e falar um pouco sobre as possibilidades. No final eu vou chegar a um placar e entender quem é que tem a melhor composição. Então é claro, é importante que você já dê um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você quer cada vez mais informação e principalmente você assista esse vídeo até o final e comente aqui embaixo se você concorda com as minhas opiniões ou se você tem uma opinião diferente da minha. Já comenta aqui também quem que você acha que vai vencer a final do CBLOL entre Flamengo e NTZ e por que você tem essa opinião. Bom, começando lane a lane, a gente não pode deixar de falar da lane mais solitária dentro do nosso mundo de Liga das Lendas, que é a top lane. A top lane da final vai ser basicamente duas possibilidades. O Robô, pelo Flamengo, contra o Taeyeon, o Tai, da NTZ, ou talvez o Lynx que atuou durante 3 partidas nesse CBLOL e pode aparecer ali como uma alternativa da NTZ para tentar confundir e adaptar a sua estratégia para essa grande final. Falando sobre o Robô, durante todo o campeonato o Robô tem demonstrado uma frequência de bons resultados e boas escolhas de campeões para que ele conseguisse chegar até aqui, até a final do campeonato com um ótimo resultado e ajudando muito a sua equipe. Ele vai enfrentar basicamente uma força muito grande do Tai, que cresce em momentos de finais, cresce em eventos presenciais e vem motivado basicamente pela vitória que ele teve na Superliga pela NTZ, conquistando um dos seus títulos de expressão próximo da sua torcida, e a torcida intrépida promete fazer muito barulho amanhã na final aqui em São Paulo. Agora a gente tem que entender basicamente duas coisas, que são as composições e as diferenças entre os dois jogadores. O Robô já é um jogador que tem acostumado a sair daquele seu estilo solista e passado a jogar muito para a equipe. Todo mundo vê que o Shrimp, que é a jungler da equipe, tem tentado fazer o jogo rodar pela top lane, principalmente no patch 9.6, 9.5, que pediu essa ação do jungler no início do jogo. Mas o Taeyeon da NTZ também tem um jogo agressivo no início e tenta jogar para a equipe, mas muitas vezes acaba sendo um pouco mais individualista, tentando criar jogadas para que eles consigam uma pequena vantagem na top lane, girar a partir daí o jogo e fazer algo que venha trazer um resultado positivo para a equipe. Sem muitas delongas, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente tem então duas combinações, Robô versus Taeyeon e Robô versus Lynx. O que a gente tem a falar do Lynx, que é um estreante no CBLOL, é um garoto jovem, vai enfrentar sua primeira final presencial pelo time da NTZ, né, final de CBLOL, então a gente basicamente espera um pouco mais de nervosismo. A gente lembra, claro, que todo mundo que está começando a jogar no stage sente um pouco dessa pressão. Isso aconteceu no último split com o próprio coreano Shrimp, que disse ele mesmo que ficou nervoso a jogar contra KaBuM em Porto Alegre e acabou tendo um desempenho abaixo do esperado. Pensando, enfim, na top lane, Robô versus Tai, eu acredito que o Robô tenha um pouco de vantagem, mas o Taeyeon cresce muito em eventos presenciais, em que isso pode acabar acontecendo, que isso pode acabar fazendo com que ele tenha vantagem quanto ao Robô. Então, esse conflito entre Robô e Tai fica muito igual, na minha opinião, com um pouco de vantagem para o Robô. Principalmente pelo Robô já ter uma experiência, já vem engrenado com toda a sua equipe, mas aqui eu não estou avaliando o jogo do time inteiro, e sim lane a lane, para a gente entender quais são as diferenças de cada um dos conflitos. Já Robô versus Lynx, eu acho que não tem muita comparação. O Robô, além de ter mais experiência, ele já mostra um gameplay muito mais apurado do que o Lynx, e eu acredito que o Lynx só vai entrar caso o Taeyeon realmente tenha algum tipo de problema e não consiga jogar uma das partidas dessa grande final. Então é isso, na minha opinião, o Robô vence os dois confrontos entre o Taeyeon e entre o Lynx, mas acaba tendo um pouco mais de vantagem contra o Lynx.
Só para completar, o robô teve um KDA de mais do que 7 durante esse CBLOL, enquanto o Taeyeon e o Lynx tiveram um KDA abaixo de 4, o que mostra que os dois estão bem abaixo do nível, basicamente, do comportamento de partida que o robô conseguiu junto com seu time durante o CBLOL. Beleza? Partindo então para Jungler. É bom lembrar, para o vídeo não ficar muito corrido, que esse vídeo não vai ter edição, eu gravo direto para o YouTube. Então, se você gostaria de ver uma produção um pouco maior, alguma coisa melhor, escreve aí nos comentários o que você acha que eu devo mudar. Eu já tenho tentado produzir de uma forma diferente para que vocês consigam acompanhar e valorizar o meu trabalho, mas também é importante que você se inscreva no canal. Se você é torcedor do Flamengo, é muito importante que vocês me acompanhem em todos os vídeos, não só o que eu falo sobre o Flamengo, para entender um pouco melhor do cenário de League e de esportes, uma vez que o Flamengo é um dos times mais novos e está disputando agora a sua segunda final de CBLOL no seu segundo ano de existência. Agora, falando sobre a Jungler, a gente tem basicamente uma possibilidade, porque não tem nenhum reserva na NTZ ou no Flamengo que jogue na Jungler, beleza? Então, no lado do Flamengo, a gente tem o Shrimp, que é basicamente o melhor jogador em atuação no cenário brasileiro hoje, e o Shine, que vem sempre naquele 8,80. O Shine tem atuações espetaculares desde a sua época de circuito desafiante pela NTZ Genesis, mas em alguns momentos ele se apaga, acaba ficando frustrado pelo resultado negativo, não conseguindo então desempenhar um grande jogo dentro do League of Legends. Então eu acredito que nesse confronto a gente nem tem que prolongar muito. É claro que o Shrimp vai dar muito trabalho, vai ser muito difícil assassinar o Shrimp nessa final, e ele leva uma vantagem gigantesca no KDA acumulado durante o campeonato. Ele tem um KDA acima de 6, enquanto o Shine tem um KDA também abaixo de 4, então a gente entende, sem enrolar muito, que o Shrimp é muito melhor. Finalizamos aqui, Shrimp 1, Shine 0, ok? Bora para mid lane, que aqui sim a gente tem pano para manga. Pano para manga é uma expressão muito antiga mesmo. Eu acredito que o Goku é basicamente o elo mais fraco do Flamengo. Eu não acredito que o Goku é ruim. Eu gosto do Goku, como ele joga, como ele se desempenha, principalmente quando ele pode jogar com campeões assassinos. Mas o Goku, de toda a composição elitizada do Flamengo, ele é o que vem de um time menor. Ele veio da sua carreira inteira na Pro Game, não tem uma experiência grande em grandes finais. Ele jogou basicamente um playoff contra a CNB do CBLOL e acabou que não acumulou tanta experiência durante a sua carreira, mas durante esse time ele já foi, dentro da composição do Flamengo, dentro da composição do Flamengo, muito elogiado pelos seus companheiros de equipe. Na semifinal, o BRTT mesmo disse que ele foi o cara da série. E ele vai enfrentar do outro lado o Envy, que desde que entrou na equipe, ele basicamente tem sido destaque em suas atuações. Pensando que, durante o conflito da mid lane, o Envy e o Goku têm um nível muito parecido, e eu, Heitor, acredito que existe uma pequena vantagem para o Envy, principalmente com a tranquilidade que ele tem em lidar com seu time ainda não tão experiente. Eu já vi o Envy atuando com Lynx e com outras reservas que a NTZ tem, e todas as atuações têm sido cada vez melhores, o que dá uma tranquilidade a mais para que a NTZ jogue em volta da mid lane, confiando no gameplay do Envy contra o Goku. Mas pensando no campeonato e nos números, como o Flamengo está super valorizado com a sua sequência de vitórias, é claro que em números o KDA do Goku é extremamente melhor do que o KDA do Envy. Mas nessa final eu acho que experiência e postura pode contar um pouco mais, e eu estou muito curioso para ver esse conflito, que para mim é o mais equilibrado. Tem o robô e o Tei, mas eu acho que Goku e Envy é o conflito mais equilibrado. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Envy, pensando nessa lane. Eu acredito que ele consegue ganhar a lane se o Shrimp não atrapalhar tanto as suas ideias na mid lane. Então, vamos lá, enfim, a NTZ tem vantagem em uma lane durante esse nosso lane a lane. Já partindo para a lane que é indiscutível, na minha opinião, a bot lane entre BRTT e Lucy. E do lado da NTZ a gente tem Muse, que jogou 7 partidas, e o White Lotus, que jogou 2 partidas na posição de AD Carry. Os dois, como eu já disse em outro vídeo falando sobre a NTZ, os dois são ótimos jogadores.
O White Lotus não se provou em solo brasileiro, tem muito que mostrar ainda. O BRTT até brincou depois da semifinal da NTZ, mandando colocarem o White Lotus para, enfim, ter essa disputa dos dois AD Carries mais hypados hoje no Brasil. É claro que o alternativo da Uppercut também, mas não entra em caso agora. Agora, pensando nesse conflito, o BRTT, na minha humilde opinião, é humilde mais ou menos, né? Eu já acompanho essa porra há muito tempo, eu mereço ter uma opinião um pouco mais valorizada. Eu acredito que o BRTT leva vantagem. Se não for o melhor jogador do Flamengo, ele é o melhor jogador brasileiro em atuação, na minha opinião hoje. Então o BRTT ganha dos dois. Mas eu acredito que o White Lotus pode surpreender se for incluso nessa final. Mas pode ser que ele nem jogue e o Mills jogue todos os jogos. Então, na minha opinião, em AD Carry, sem contestação, o BRTT ganha por toda a sua experiência nessa final e por estar na sua melhor fase da sua carreira, que é basicamente a sua quinta final de CBLOL, se eu não me engano, ou sexta. E, poxa, um adendo que merchan gratuito, saiu uma matéria da ESPN contando toda a história do BRTT, vale muito a pena ler, pesquisa aí, BRTT, respeito, alguma coisa assim, na ESPN, que é a matéria do Guerra, ó, top de linha. Eu fiquei orgulhoso em ler tanto a história e a forma que esse texto foi formulado, eles estão de parabéns. Agora, pensando na bot lane, na lane de suporte, é um pouco complicado, né? Porque a gente tem o Lucy e o Redbert. Redbert, campeão brasileiro pela T1 em 2017 em Belo Horizonte, Lucy, coreano, que vem passando carreto em todos, desde a ranqueada até no próprio CBLOL. O Lucy, ele faz as coisas de uma forma muito, mas muito louca, cara. Ele joga muito bem. Ele joga de forma que a gente lembra do Ingrid e do Suno quando entraram na solo kill / competitivo brasileiro e fazia todo mundo comer poeira. Eu vejo o Lucy fazendo isso nas suas partidas, dentro e fora do competitivo, e é muito difícil colocar qualquer um outro suporte brasileiro para disputar lane a lane contra ele. Mas o Redbert também tem os seus ótimos campeões. Eu ainda lembro das atuações de gala que o Redbert teve nas finais de CBLOL que ele já disputou, principalmente em Belo Horizonte. Eu lembro daquele Blitzcrank que ele basicamente assassinou o time da PEN. Eu lembro do Brawl e do Trash, que ele joga muito bem, mas sei lá, eu acho que bater de frente com o Lucy vai ser muito difícil. Na minha opinião, o Lucy vence esse confronto. Falando de números e de KDA, é óbvio, como todos os outros, o KDA do Lucy passa acima de 7, e o do Redbert é um dos melhores KDA da equipe, que está acima de 4, então também é um dos melhores jogadores da NTZ. Acabamos aqui então os titulares e falei um pouco dos reservas da NTZ, mas tem alguns que sobraram e que eu vou terminar esse vídeo falando sobre eles. Bom, primeiro de tudo, no acumulado geral, nós estamos ali 4-1, 4 para o Flamengo, 1 para a NTZ, só o Envy que leva uma pequena vantagem, na minha opinião, no conflito da mid lane. Falando sobre os não esquecidos, nós temos do lado do Flamengo o Juzinho e o Flanalista. O Juzinho e o Flanalista foram registrados no CBLOL como reservas, os dois são reservas da lane de suporte, mas claro, no CBLOL não existe essa regra de lane, qualquer um pode jogar em qualquer posição. Eles não atuaram no CBLOL, eu acho impossível eles atuarem, e o impossível às vezes é possível quando algo muito louco acontece. O BRTT falou que estava doente, já pensou? O Juzinho tem que jogar a final? Mas os dois são ótimos e o Flanalista é o melhor jogador da solo kill brasileira hoje. Seria incrível ver ele jogando. Ia lembrar muito a Red Kennedy em 2017, quando colocou o Saci para jogar e teve todas aquelas mudanças no lugar do BRTT. Ele tem uma sina, ele tem uma história, pode acontecer. Os dois são ótimos reservas, mas não atuaram no CBLOL. Já do lado da NTZ ainda a gente tem 3 reservas que atuaram no CBLOL. O Cephis, que é jungler, atuou em uma partida. O House, que é mid e atuou em 2 partidas, e o Boca Junior suporte atuou em 2 partidas também. Todos podem jogar? Todos podem jogar, mas eu não tenho nenhuma observação que um desses caras podem mudar o jogo a favor da NTZ. São peças de apoio que podem ser utilizadas, mas eu não acredito de verdade que eles vão fazer a grande diferença nessa final. Eu já disse antes, eu acredito que o time do Flamengo é muito melhor em composição do que o time da NTZ, mas League of Legends existe toda essa magia de que nada pode ser 100% decidido enquanto o jogo não for jogado. Então agora eu quero saber de você, o que você acha desse lane a lane, o que você achou desse vídeo?
Fala um pouco sobre a parte técnica dele, se você gostou do cenário, se o áudio melhorou. E fala também sobre o que você acha da minha forma de passar esse conteúdo para vocês. Vocês concordam comigo? Concordam 100%? Concordam 50%? Vamos conversar um pouco sobre isso e debater lá nas minhas redes sociais também sobre os assuntos que nós tratamos aqui. Desculpa, eu tô um pouco cansado, esse vídeo não teve edição e eu tô numa correria danada para entregar esse conteúdo para vocês da melhor forma e o mais rápido possível. Então agradeço vocês que assistiram até aqui. Escreve aí, mandioca vermelha, se você... Mandioca vermelha é muito suspeito. Se você assistiu esse vídeo até o final, se você torce pro Flamengo, manda um gol Fla, se você torce pro NTZ, um gol NTZ e bora junto, que amanhã tem final e mais conteúdo para vocês. Um abraço, não esquece, não desiste nunca, porque se você não desistir, você vai chegar até onde você quiser. Beijo no coração, tchau!